estamos de volta! E no vídeo de moda desse mês é mais uma dicasinha de consulta, material de consulta. E a dica desse mês é este livrozinho daqui, que é uma organização da Publifolha. É História Ilustrada do Vestuário. Um estudo da indumentária do Egito Antigo ao final do século XIX, com ilustrações dos mestres Racine e Hottenroth. Que é este daqui. E o meu livro queimou. Ele queimou a capazinha aqui. Essa partezinha. Ah, fiquei muito triste. E esse livro é mara. Igual eu falei, é um livro de consulta. A maioria desses livros, assim, tipo, história de moda ilustrada, essas coisas assim, geralmente a maioria deles são livros de consulta. Então, como vocês podem ver, todo ilustrado. Todo ilustrado. E tipo assim, ele é basicamente isso, ele é uma história ilustrada do vestuário. Do Egito Antigo ao final do século XIX. É isso. Acabou o vídeo, tchau. Então assim, deixa eu achar uma página aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu achar uma página legal, né? Tá, vamos pegar aqui, ó. Europa Moderna, de 1650 a 1840. Então, aqui, eu não sei se vai dar pra ver direito, mas ele é dividido assim. Não vai dar pra ver direito, mas finge que dá. É por cores. Aqui, assim, cada época é uma cor diferente. Aí você vai ter aqui um textozinho introdutório, só uma contextualização, né, da época, o que é e tal. O que estava acontecendo ali. E aí você vai ter aqui, ó. A França, acho que deve que tá pra ver. Finge que dá. A França do século XVII. Deixa eu ver o que tem aqui. Aí aqui é o... Aqui eu acho que dá pra ver melhor, tá vendo as cores? Aqui. Aí aqui são os cardzinhos, né, do que você vai ter aqui na página, pra você se localizar melhor. E aí são textos pequenos, eu acho que eu já mencionei naquele Tudo Sobre Moda. Acho que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz sobre os livros de moda, né, que eu ia falar aqui no canal. É uma contextualização bem rapidinha da época. E aí vai ter a figura, né, o vestuário, no caso, e o textozinho específico sobre aquele vestuário. Então, por exemplo, oficial de cavalaria, 1640. Aí vai ter o textozinho sobre a roupa. A armadura decorada, fim do século. Aí vai ter o textozinho. Mosqueteiro, meados do século XVII. Aí vai ter um textozinho. Entendeu? É só, tipo assim, uma pequena descrição, uma rápida descrição daquele vestuário. Tipo assim, os elementos principais daquele vestuário, né? Não vai ser nada aprofundado, né? Ele vai só te dar uma introdução daqueles elementos e aí você, como uma pessoa muito inteligente, vai conseguir pesquisar por conta própria, né? E aí aqui, ó, França e Alemanha de 1650 a 1700. Aí, igual eu falei, um textozinho, né? Trajes femininos, damas. Vai ter uma introduçãozinha. Aqui, ó. Duquesa de Orleans, década de 1670. Não. Duquesa de alguma coisa que eu não sei falar. Pós 1675. Maria Teresa da Áustria, 1660. Entendeu? E aí os cardzinhos aqui mostrando. Aí esses cardzinhos aqui são, tipo assim, as principais características. Por exemplo, a dor de cabeça. O adereço alto, que é o fontange, que eu acho que é assim que pronuncia. O chapéu de 3 pontas, a peruca comprida e o véu. Os penteados. Trajes de muito rígidos a mais relaxados. Peças superiores. É o corpete, o traje de montaria, o vestido inteiriço sem estrutura. Peças inferiores. A anágua, calda e saia volumosa.
Acessórios, avental rendado. Calçados, salto baixo. São as principais características das damas, né? Aí aqui, ó, norte da Europa, 1650, 1700, os trajes masculinos. Aí quais são essas características dos trajes masculinos? Vão estar aqui nos cardzinhos aqui do lado. Aí você vai ter, né? Não precisa ficar eu falando cada um, vocês entenderam o que é, né? Então tá. Aí aqui vamos ver. Aqui ó, leste e sudeste da Ásia. Vamos ter sul da Ásia. Trajes europeus regionais. Vamos ter África, Oceania e Américas. Os elementos do vestuário. E essa parte que eu acho muito legal. Que são... É meio que tipo um resumo, né, desses elementos que eu mostrei antes. Por exemplo, os trajes femininos de 1300 a 1600. Aí vem aqui, acima da cintura. Aí tipo assim, França de 1400 a 1500. Aí, tá vendo? Aí vem tipo assim, França do século XV. Aí vem a fotinha, tá vendo? Esse chapéuzinho esquisito. Itália, século XV. Flandres, século XV. Tá vendo? Aí vem a imagem dos chapelinhos que elas usavam. Trajes femininos de 1300 a 1600, abaixo da cintura. Aí vem os detalhes das saias, de como que é. Trajes femininos de 1600 a 1800, acima da cintura, que é o colo aqui, né? É isso. É tipo assim, é igual eu falei, é um material de consulta. Ele funciona muito com o começo daquele livro, Tudo Sobre Moda, né, que ele pega uma parte daquele Tudo Sobre Moda. O Tudo Sobre Moda, ele tem muita coisa, assim, na verdade, Tudo Sobre Moda, ele começa já ali no final... Nossa, vai ter alguns elementos ali do século... Não sei se vai ter do século XVIII, não. Ele pega ele do século XIX mesmo. Então você vai ter alguns elementos ali em comum aqui desse livro com aquele lá. Então você vai ter algumas coisas em comum. Mas esse livro aqui funciona como material de consulta. Inclusive, funciona com aquele... Eita, como é que chama? Aquele do Bizarro lá, da história do Bizarro. Cadê? Devia estar aqui. Cadê? Eu vou deixar o cardzinho do vídeo aqui. A história do estranho, do bizarro, como é que é? Aqui, o livro tá quase me mordendo aqui, ó. Última moda, uma história ilustrada do belo e do bizarro. Funciona com este livro daqui. Mas é isso mesmo, esses livros de consulta não tem como eu falar assim, tipo, me aprofundar muito nele. É um livro autoexplicativo, ele é super ilustrado, ele tem essas coisas assim, tipo, esses coisas assim da Ásia e tal, é super interessante. É isso, gente. É um material de consulta, ele tem coisa... Por mais que tenha, assim, poucas informações, assim, poucos textos, eles são mais... ficam mais na superfície, eles não te dão muita informação, mas é uma porta de entrada, né? Então fica aí do seu interesse, né? Você aprofundar ou não neles, né? As golas, olha que legal, é coisa mais linda. Dá vontade de colocar num quadro. Mas é super importante, que eu acho, ter esse tipo de material em casa para quem gosta de estudar mesmo moda. Isso é super importante. Tem muitos detalhes no vestuário aqui que voltam, né,
que a gente consegue enxergar hoje nas roupas hoje, que inclusive aparecem aqui, que são reinterpretadas para a moda de hoje, né? São aplicadas em mangas, nas calças hoje, em bordados e afins. E não só, muita gente engana achando que é só pra, tipo, desfile, aquelas coisas doidas que a gente vê em desfile e tal. E não, é no dia a dia mesmo. Mas, então assim, quem gosta dessa parte de criação é um material muito rico pra se estudar. E é isso. Fica a dica aí pra quem gosta dessas coisas. Eu particularmente adoro. Acho sensacional. Mas é isso. É mais uma dica aí para pesquisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.